Critério Sustentável, um podcast para falarmos de governança, gestão e contratações sustentáveis. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir, falar, debater, sorrir, gargalhar, onde a gente fala sobre sustentabilidade. E sustentabilidade tem muitas dimensões: ambiental, social, cultural, econômica, territorial. Nossa Senhora! E Narciso Sachs, que o diga, criador de multidimensões da sustentabilidade. Então a gente fala aqui sobre tudo um pouco. Esse trabalho é fruto do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, onde eu conto com minhas duas queridíssimas amigas, Isabela Brito e Adriana Toches. Hoje elas não estão aqui, eu estou sozinha, não, muito bem acompanhada. Que agradeço também, claro, ao meu marido especialíssimo, Kiko Scartesini. Um beijo para você, meu amor. Sem ele, nada seria possível da gente fazer aqui dentro desse estúdio. Palmas para Kiko Scartesini. E nessa entrevista eu vou falar com alguém muito especial. Não posso esquecer de dar um recado. Nos siga nas redes sociais. A gente tem página no Instagram, GPS, Critério Sustentável, lá no YouTube também. Então, fique antenado com as últimas novidades. A gente está publicando toda semana, postamos várias vezes sobre legislação, sobre as últimas novidades. Então, não deixe de ficar por dentro do que a gente anda fazendo. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha audiodescrição em respeito às pessoas que têm dificuldade de visão. Elas sempre querem saber como eu estou. Eu sou uma mulher e como eu sou uma pessoa da pele branca, cabelos castanhos na altura do pescoço, com um largo sorriso no rosto, 50 a mais. E hoje eu estou de vestido colorido de vó. Estou fazendo aqui um upcycling com a minha roupa, e que é algo que eu adoro, usar roupa antiga. A gente começa com muita sorte. Após a gente completar 50 episódios, com uma entrevista inédita com o ministro Anastasia, do Tribunal de Contas da União, corre lá para ver o último episódio, porque tá demais, do ano passado. Eu tô aqui com uma mulher que eu conheci recentemente. Quanto recentemente? Não, tem mais de um ano. Não, tem um ano. Meu Deus do céu, eu já nem sei mais quanto tempo tem. 6 meses. E ela já virou minha melhor amiga. Gente, povo cearense é assim, fica amigo assim de vez e é muito rápido. Talvez seja a conexão de propósito. Almas também. Conexão de alma, de propósito. E ela vai contar tudo pra gente, dos projetos que ela já realizou, da atividade que ela exerce hoje. Então, é muita novidade. Eu estou aqui hoje com a pessoa Cristina Castro, maravilhosa, encantadora, leve, admirável, cheia de força. Você me encantou desde o primeiro momento que eu te vi. Isso é genuíno e verdadeiro. Me emociona, sim. É. Já começa aqui com o coração quentinho. Eu tenho uma gratidão enorme, Cris, de receber você aqui, porque desde o primeiro momento que eu te vi, eu disse, quando é que você vai me dar uma entrevista? Eu disse, agora me chama. Me chama. Além de tanta coisa que ela faz, ela também, e eu vou dizer aqui, ela tem uma formação acadêmica espetacular, eu estou me espelhando nela, foco para terminar o doutorado, né? Ela tem 2 doutorados, ela tem 3 pós-doc, foi professora, é professora na Universidade de Cornell, foi professora da Universidade de Brasília, deu anos e anos de aula, foi idealizadora da Glória. Glória vai já chegar aqui nesse papo e você vai saber mais sobre ela. Quem é? É uma pessoa premiada, reconhecida, mobilizou comunidades inteiras para explorar tecnologias que têm um exponencial gigante para o bem social, para a justiça social. A gente estava falando sobre isso agora, né? Sobre políticas públicas voltadas para as questões sociais, e o terceiro setor está fazendo muito isso, acho que às vezes melhor do que o setor
público. A Cris, ela é superintendente de ESG da ANTAQ. Para quem não conhece a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e tem feito um belíssimo trabalho lá. Minha amiga, quanta experiência você tem. Só quem vai ganhar com isso sou eu hoje e quem vai nos assistir com toda a sua trajetória de vida. Muito obrigada por você estar aqui. Eu peço que você fale de você e vamos começar. Eu começo agradecendo demais, porque ouvir tudo isso, assim, só aquece o coração. Eu venho com muito carinho, porque também é o que você disse, foi um encontro de almas, desde a primeira vez que nos encontramos, com os biscoitinhos, tomando café de edital público na ANTAQ, mas com biscoitinhos deliciosos que você me levou para um papo. E ali não nos desgrudamos mais. Temos um propósito igual, que é o de sustentabilidade, mas eu acho que a doçura por um mundo melhor nos uniu e eu sou muito grata em te ter do meu lado e hoje te chamar de minha amiga. Fico muito feliz em estar aqui no seu cantinho, com o seu marido, meu marido aqui também assistindo, ou seja, estamos aqui em família para bater um papo sobre sustentabilidade, sobre vida, e adorei que eu vou poder falar um pouquinho de mim ou falar um pouquinho do que eu venho fazendo, que, na verdade, nada mais é do que a somatória de um monte de gente, porque a gente não consegue fazer nada que impacte muito se não for de mãos dadas, né? É verdade. Juntos somos mais fortes. Sempre. Você não falou de você. Peço desculpas, minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, às vezes com as bochechas mais vermelhas. O cabelo louro agora tá bem comprido pela primeira vez, porque eu nunca conseguia deixar crescer. Oh, yes. A franja jogadinha pro lado. Tô com um vestido preto, todo preto, e com brinquinhos pretos. E vai fazer 50. Vou. Estou me preparando para isso. Cris faz 50 no final do ano. 18 de dezembro. E está se preparando fisicamente para entrar nessa idade maravilhosa da loba. Musculosa. Musculosa, é isso aí. Cada vez mais eu vejo gente sentando aqui, cuidando de si. Eu admiro muito isso, essa força de vontade. Cris, você tem uma trajetória impressionante. Essa trajetória acadêmica é algo que eu juro para você, é de tirar o chapéu, e eu sei que você já falou para mim da sua mãe, que também é uma pessoa que brilhante, te inspirou, né, que também tem aí uma trajetória farta de muito estudo, né? Você foi consultora da ONU, né, lidera uma agenda ESG numa das agências reguladoras que são mais estratégicas para o país. Eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo, como é que foi esse caminho, né? Como é que foi a sua trajetória na academia internacional para o serviço público, né? De repente, Cornell e UNB, ANTAQ, e como é que essas experiências mudaram a tua visão de sustentabilidade e inovação? Seus doutorados são em quê? Olha, eu fiz um mestrado em administração na UNB, eu fiz um outro mestrado em comércio internacional na HEC em Montreal, eu fiz um doutorado em administração na UNB, eu fiz outro doutorado em economia na França, na Université Aix-Marseille, que é em Aix. Fiz um pós-doc em Lille, em economia. Fiz um outro pós-doc em mercados emergentes, em Cornell. E fiz um outro em bioeconomia na UNB. Então, não sei muito te dizer o que eu sou. E nem sei muito te dizer como tudo isso foi sendo planejado. Eu acredito muito. A Cristina, na 7ª série, uma vez a professora de português disse assim: vocês vão ter que pensar o que vocês vão ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e daqui a 15 anos. À época, a minha mãe, quando eu era pequena, a minha mãe foi a criadora da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública. E eu era muito pequena, eu tinha 10 anos, e corria naquele jardim da ENAP, a ENAP sendo criada, e os gestores públicos lá faziam dever de casa comigo, me ajudavam, enfim. Minha mãe viúva, eu passava as tardes todas lá quando saía da escola, então eu via aqueles primeiras turmas de gestores públicos, enfim, era como dava. E
vou me embora para a França quando a minha mãe vai para Iná, na França, e vou com ela. Lá minha mãe me inscreve num curso de civilização. Eu tinha aula o dia todo, até as 4, mas minha mãe tinha que trabalhar. E então ela me inscreve num curso em Sorbonne de civilização francesa, e eu achava aquilo um porre. E aí, do lado, tinha um professor que era um brasileiro e que ia se candidatar a presidente da República. E eu bato na porta dele e digo assim, olha, eu sei que você está dando uma aula de ciências políticas e que você precisa falar com jovens. E eu usava tranças, acho que eu devia ter uns 13 para 14 anos. Então, eu queria muito assistir a sua aula. Você deixa? Ele disse, deixo. Era o Fernando Henrique Cardoso. E lá eu tive a chance de... Minha mãe nem sabia. Alguns meses depois, minha mãe chega na escola e diz assim, a sua filha não está fazendo mais civilização francesa, não? E aí, quando disseram que eu estava fazendo de aula, ela quase morreu de vergonha, porque imagina, ela tinha ENAP, tinham várias ligações ali, e minha mãe, de uma certa forma, também trabalhava com pesquisa com ele. Ela falou, meu Deus, essa menina vai me complicar. E depois veio a dona Ruth dando aula sobre o CIPS, que estava sendo criado, aquele processo. Maravilhoso. E aí, no final, eu tenho uma foto até hoje, eu de tranças, com meu diploma do curso, com o meu professor, Fernando Henrique Cardoso, e com a dona Ruth do lado. E eu acho que ali começa um sonho, e a dona Ruth me diz, você um dia vai ter uma OCIP? Eu tenho. E ali começa o meu sonho de um dia ser, e eu tinha um sonho, e hoje eu posso dizer porque já não é mais meu sonho, mas eu tinha um sonho de ser ministra. E aí eu dizia, nessa 7ª série, a minha professora me pergunta, então, qual era o meu sonho? E eu disse, eu quero ser ministra da Ciência e Tecnologia. Uau! Por que da ciência e tecnologia, eu não sei. Enquanto todas as jovens da 7ª série, uma queria ser médica, doutora, a outra queria ser bombeiro, sei lá, bailarina, cantora, eu queria ser ministra de ciência e tecnologia. Ninguém queria ser ministro de ciência e tecnologia. E aquele primeiro momento me fazia reflexões do que eu tinha que fazer. E essa professora de português dizia, o que você vai programar para ser o que você está querendo ser? Então, as pessoas tinham que escrever uma redação para se projetar. E aí eu pensava, poxa, tanta gente que é ministro, que é incrível, né? E eu tive um padrinho que foi ministro. Ministro, à época, militar. Então, eu entendi ali como é que era o processo, né? Das responsabilidades, enfim, eu convivia na casa com todos eles. E eu sabia que eram pessoas mais velhas, pessoas muito letradas. As discussões na casa desse meu padrinho eram todas muito assim. Então, eu sabia que tinha que ter muito estudo. Minha mãe, uma mulher acadêmica, que teve mestrado, doutorado, fora. Minha mãe fez 7 pós-doutorados, 2 doutorados. Então, assim, poderia te dizer aqui o currículo dela, que era gigante, é gigante também. E aí, ali, quando eu fiz aquela redação, eu tracei que eu tinha que estudar muito. Que eu tinha que entender muito de muitas coisas diferentes, porque ciência e tecnologia, e eu perguntava isso para minha mãe, eu tenho um irmão 15 anos mais velho, uma irmã 11, então as discussões em casa eram mais aceleradas do que para minha idade. E assim foi indo. Aos 19 anos eu me tornei mãe, então também o mundo se acelerou muito. Aos 22 eu já era mãe do 2º filho, aos 20 e poucos eu já tinha me separado do pai dos meninos. E aí veio o mestrado, os 2 mestrados ao mesmo tempo. O 2º mestrado, eu me lembro de estar sentada numa sala na HEC, e aí estava terminando esse 2º mestrado e perguntei, estavam discutindo sobre nanotecnologia, e eu discuti o que é isso. Aí um cara disse para mim assim, você é mulher, você nunca vai entender o que é. Bom, meu 2º doutorado, eu fiz pesquisa em empresas de nanotecnologia na França, em economia. E os 2 doutorados, eu fiz o primeiro, e na época o Brasil estava abrindo a primeira possibilidade de fazer cotutela, né? De você ter 2 tutelas ao mesmo tempo. E eu estava separada, e uma mãe muito forte dentro da CAPES, um pai muito forte dentro do CNPq, eu não podia ter bolsa de nenhum dos 2 lugares, porque eles presidiam os 2. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Então tem que ir para fora. Para ir para fora, ganhar bolsa, apareceu essa oportunidade, só que era uma única vaga. E eram 13 mil pessoas concorrendo. Uau. E eu era uma mãe de 2 meninos pequenos, um de 9, outro de 11 anos, 12 anos. E ali eu comecei meu processo, até que um belo dia eu recebi uma ligação dizendo que você tem 45 dias para se mudar para a França, a bolsa é sua. Uau! E eu tive que voar sozinha com 2 filhos. E ali começou um outro momento da vida,
que ali foi um grande turning point. Eu acho que o meu segundo grande turning point foi no momento em que eu volto para o Brasil e eu sou escolhida para um programa do Departamento de Estado americano, do Obama. Eu fui a primeira brasileira que foi para esse programa. Fiquei 1 mês e meio dentro da Casa Branca, sendo mentorada por ele. Chama We Americas, é um programa do Departamento de Estado americano. Esse foi um grande momento e o Obama chega ali naquela sala oval, segura minha mão e diz: se você não acredita que você vai mudar o mundo, pegue as suas coisas e vá embora, porque a partir de agora você vai me custar muito caro. E naquele momento foi o que eu precisava para acreditar que eu podia mudar o mundo. E eu mudo o mundo. A Glória, e já falaremos dela, mas ela já impactou mais de 14 milhões de vidas em 6 anos. Então, eu posso dizer que eu mudo o mundo. E acho que o terceiro grande turning point da minha vida tem sido agora, quando eu me vejo na administração pública, num cargo de alta gestão, querendo mudar políticas públicas e ver pessoas de maneira escalonada sendo impactadas de maneira positiva no meu país. Aquele que me deu estudo, que me deu base, que me deu toda a possibilidade, embora eu sempre tenha estudado em escolas privadas, tenho super privilégio em tudo, mas é aquele país que me fez Cristina, e essa Cristina aqui, que tem a responsabilidade social de retornar para esse país hoje com uma cadeira e com uma caneta na administração pública, de fazer a diferença para tantas pessoas no setor aquaviário, por exemplo. Mas com 2 pessoas como referência, aí eu vou botar uma terceira, que além do Obama, do presidente Fernando Henrique, a dona Ruth Cardoso, sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer com ela uma iniciativa da alfabetização solidária, ainda lá no TSE, então tive a oportunidade de conhecê-la e eu sei o quanto ela é gigante. E eu imagino o quanto essa foto não diz para você, né? E talvez a Glória tenha nascido lá atrás. Guga, você vem aqui e fecha a minha boca e enxuga a lágrima, porque a história dessa mulher é um escândalo. Talvez a Glória tenha sido criada ainda nessa cartinha dos 7 anos, não sei. Totalmente. Né? Porque eu acabei de fazer meu quadro de projetos com o Kiko para o ano de 2026. Eu sei que a força do nosso pensamento, ela é imbatível. Ela é sem tamanho. A gente consegue realizar, sim, tudo que a gente quiser, se a gente se dedicar. E ainda mais quando você faz uma projeção desde a 7ª série. É isso. Fala da Glória. A Glória é uma inteligência artificial que combate a violência contra mulheres e meninas. Nasce em 2019, dentro da Câmara dos Deputados, com toda a bancada feminina. Nasce com um grande grupo de mulheres percussionistas tocando muito alto, onde todos os deputados e senadores ficaram, inclusive, bem assustados. Foi a primeira vez que a Câmara dos Deputados e o Senado do lado de fora ficaram roxos. E ali nasce a IA, a inteligência artificial, que ela é apartidária, ela é assexuada, ela é arreligiosa, mas ela tem a missão de acabar com a violência contra mulheres e meninas. A Glória nasce com 5 frentes, né? É uma mãozinha dando um stop à violência, que é empreendedorismo, é inserção de mulheres e meninas no mercado de trabalho, educação, é a cauda longa do processo de inserção de mulheres aonde elas quiserem estar, que é o processo de educação, a parte de saúde e bem-estar social, a parte de justiça, que é a acessibilidade ao entendimento de leis, mas não só ter a lei. A gente tem 50 mil leis para a mulher, mas a gente só conhece mal uma e não sabe usar, que é a Lei Maria da Penha. E a parte de segurança, que é entender a tecnologia propiciando segurança para que nós mulheres possamos viver sem morrer pelo simples fato de sermos mulher. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência. A cada 9 minutos, uma de nós é estuprada. Agora passou para cada 6 minutos. A cada 2 horas, uma de nós é morta. Não é possível que isso não seja entendido. Desde 2018, o secretário-geral da ONU declara como uma grande pandemia
a violência contra a mulher. Não é possível que a gente não pare para pensar em políticas públicas que sejam realmente eficazes para que isso seja banido. Porque quando uma mulher morre, homens são afetados, crianças são afetadas, o dinheiro público é escoado no lixo. Mais de 50% da população é de mulheres. Hoje nós temos no Brasil 58% das mulheres são arrimos de família. Portanto, quando uma mulher morre, a administração pública, o governo, o país está perdendo também dinheiro. Se não for pela dor no coração de uma família que perde uma mulher, se não for porque todas nós choramos junto, seja porque o nosso país está perdendo dinheiro, competência e gente que faz dinheiro. Então, a Glória nasce para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Ela está em 194 países no mundo. E nós fazemos hoje todos os grandes eventos brasileiros, Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, Fórmula 1. Agora vamos fazer o MotoGP, que vai ser em Goiânia, na praia. Todos os carnaval, todos os grandes eventos que você pensar, aonde lá a gente não só utiliza esses grandes eventos como uma grande plataforma de educação, então a gente forma as pessoas que trabalham. Rock in Rio tem mais de 30 mil pessoas trabalhando durante 7 dias. Não só a gente forma essas pessoas, como a gente acolhe as mulheres que estão lá, porque isso, por exemplo, em São Paulo existe o protocolo Não Se Cale, onde tem que ser formado pessoas, você tem que ter espaços de acolhimento, e se mulheres sofrerem violência, elas têm que ser recebidas. Mas mais do que isso, a gente também acolhe pessoas que trabalham lá dentro e a gente educa para que homens entendam que ali dentro não é não. E que se eles fizerem alguma coisa, as consequências acontecerão. Infelizmente, a população só aprende assim. E cultura, a gente precisa passar, cultura é uma identidade social, a gente precisa passar pela repetição. E isso vem de cima para baixo. Então, nos grandes eventos, é assim que a gente trabalha. E a gente trabalha, obviamente, olhando para o ESG através da ODS 5, olhando para direitos humanos. Então, a gente também trabalha com questões sociais, raciais, perdão. A gente trabalha também com inclusão, de acessibilidade, toda a questão de PCD. A gente também trabalha com toda a questão LGPD. Não. Gays, eu sempre troco, LGPD de dados. De dados. LGBTQIA+, mais. Gente, isso aqui é porque eu já entrei na menopausa, é um horror, sopa de letrinhas para mim, difícil. E a gente também trabalha com toda a parte de formação para toda pluralidade que venha a se somar para um mundo melhor. Então, quando a Glória é chamada para participar de um evento, como é que acontece isso na prática? A gente tem o pré-evento, o evento e o pós. Okay. Então, no pré-evento, a gente começa junto com toda a parte do operacional, aonde vão ficar os banheiros, aonde vão ficar as partes de os centros de acolhimento, tá perto do posto de saúde, não. A gente pensa tudo isso, então o banheiro da mulher tem que ficar numa certa distância do banheiro do homem, porque senão aquilo passa a ser um espaço de, infelizmente, né, também de assédio. Como é que são os espaços de iluminação? A gente pensa tudo junto. As campanhas de comunicação para dentro dos banheiros. A gente monta toda a parte de tecnologia. Então, hoje, a Glória tem QR Codes dentro dos banheiros femininos. Então, uma mulher sofre violência, ela com o celular dela, ela bota o QR Code, ela já chama a Glória. Em menos de 2 minutos, a nossa equipe, você imagina que um Rock in Rio, ele tem 100 mil pessoas dia. Então, você imagina 100 mil pessoas na hora de um show, como é que você chega num banheiro longe, né, uma cidade, como é que você chega? A gente consegue chegar em menos de 2 minutos nesse local. Com um time de segurança, com um time de psicólogos, já para fazer o acolhimento e tirar essa pessoa do local. Então, a gente tem que, para isso, não só a tecnologia tem que estar muito azeitada, com geolocalização, mas os times têm que estar formados. A gente também trabalha com as marcas, então são muitas marcas junto, isso tudo no pré-evento. Durante o evento, a gente tem todos os pontos de acolhimento que a gente trabalha, a gente tem todos os atendimentos e a gente atende público que compra, mas também o público que está trabalhando. Óbvio que as pessoas que estão trabalhando também sofrem assédio. Isso é da sociedade, isso não é culpa do evento. E no pós, a gente também trabalha com as artistas. Uhum. Então, a gente leva a caixa dos sonhos para essas artistas. A gente cuida de quem cuida. Também a gente dá colo para quem cuida, para quem tem um grande microfone na mão.
E a gente, no pós, a gente faz os relatórios, onde a gente trabalha com SROI, o rendimento sobre o investimento social. Onde Legal. a gente conta para essas grandes marcas, a cada R$1 que eles investiram, quanto eles retornaram de branding para a marca. Muito bacana. E quem quiser levar a Glória para um evento? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, eu sou a Glória. Olhe na câmera da verdade, minha amiga. Entre em contato com a gente, eu sou a Glória. O site eusouagloria.com.br. Só nos chamar. Estaremos lá. Prontas. E o evento vai sair ganhando, né? As pessoas vão sair lei ganhando. hoje, federal. Todo mundo, né, tem um potencial de ser mais feliz, digamos assim. Quando eu digo mais feliz, é porque a gente precisa também trazer o índice de felicidade, de segurança, né, para dentro das... Percepção de segurança. Percepção de segurança para dentro das nossas organizações. E aí a gente vai dar um pulo, pá, ANTAC. Vamos pegar o navio agora. Vamos pegar o navio agora, adorei! Foi pioneira, a ANTAC foi pioneira entre as agências reguladoras para criar uma área, né, dedicada exclusivamente à ESG. A NTT está fazendo isso também. Tivemos aqui com o Felipe Queiroz, amigo querido, Guilherme Tel, que também está fazendo um belo trabalho agora. Estão fazendo um excelente trabalho. Né? E você estruturou isso do zero, é isso? Do zero. Não tinha nada. Nada. Quando eu cheguei, a superintendência se chamava Superintendência de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Aí o regulamento interno estava sendo mudado, eu falei, pode botar inovação. Aí colocaram inovação, porque é algo que eu pesquiso, que eu trabalho há muito tempo. Eu falei, eu quero botar ESG. Aí, não, o que é isso? O que é isso? O que é ESG? As pessoas não sabiam nem o que era ODS, ESG. Aquilo era Quando eu ia falar nas reuniões e nas coisas, tanto para fora, com o público para fora... Ecochata, biodesagradável, tira ela daqui. Não, eles não sabiam mesmo. Quando eu falava de indústria 4.0, lá fora já estão falando de 5.0, eles me olhavam e diziam... Quem é? E aí, devagarinho, eu fui indo. E, obviamente, comendo ali pelas beiradas, um dado momento ia ter uma repaginação. Eu enganei eles um pouquinho. Só um pouquinho, não fiquem bravos comigo. Ia ter uma repaginação interna de cargos e salários. Estavam reorganizando isso nesse momento. O Eduardo Neri era o DG. E eu chamei ele e falei assim, ótimo, já que agora... estão repaginando isso, vamos mudar o nome da minha superintendência. Ele, mas para que você quer mexer de novo? Já tinha mudado uma vez, que era de desempenho e sustentabilidade. Eu falei, desempenho é tudo. Desempenho é resultado. Outorgas tem desempenho, fiscalização tem desempenho. Que história de desempenho, gente? Desempenho é tudo. Não, pelo amor de Deus, Eduardo, vamos pensar aqui no que vamos olhar para frente. O que a IMO está falando? O que o mundo está precisando? Agenda 2030, Agenda 2040. Vamos botar ESG. Eu acho que eu perturbei tanto. Eu acho que todo dia eu ia lá e falava disso. Eu quero o nome da superintendência, ESG Inovação. Inovação é a coluna vertical disso, mas ESG é o que... Porque sustentabilidade pode ser quase qualquer coisa. Agora, quando eu falo de ESG, eu estou dando nome de 3 letrinhas a partir de dados. E a ANTAC, ela tem uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Há 16 anos, a gente tem o IDA, que é o Índice de Desenvolvimento Ambiental, que a gente mede o desenvolvimento ambiental de todos os portos brasileiros, são mais de 250 portos. E a gente tem o Estatístico Aquaviário com a maior base de dados no mundo. Então, a quantidade de dados que a gente tem, Kathleen, é uma coisa gigante. Eu falei, vamos botar ESG, porque é disso, é monitoramento, é avaliação, é isso que vai institucionalizar o que a gente faz. E aí eles aceitaram, e aí começamos do zero. E o assédio no setor marítimo? Isso também foi uma coisa que eu fiz. Não, assédio, claro que não. Mas eu quando Como cheguei... tratar, né, a questão do assédio? Porque a gente estava conversando sobre isso num encontro que a gente teve, tem coisa de mais ou menos 2 semanas, né? Isso. Da quantidade de denúncias que tem nos portos. Agora. Né? Porque antes, com certeza, Era isso velado. devia ser subnotificado, né? Ou então, assim, dados em sigilo. Quando eu fui para a ANTAC, uma das coisas que eu pedi, eu falei, eu venho. Mas você sabe, Eduardo, que a minha pauta é gênero. Então, eu quero ter a possibilidade de fazer a diferença nisso. E a gente tem uma diretora, que inclusive está acabando o mandato dela agora, que é a Flávia Takafashi, que é a única diretora mulher, é a primeira diretora mulher dentro de um colegiado de homens.
que já fazia antes de eu chegar, e quando eu cheguei, estava terminando essa primeira pesquisa, que é uma pesquisa de equidade de gênero, que ela tinha pensado lá junto com a turma da UISTA, que era uma pesquisa para um levantamento de como é que é a questão de gênero dentro de todo o setor. E a gente tem um perfil que 17% apenas do setor é do gênero feminino. Só que isso está muito alinhado com o que é no mundo. O mundo está em torno de 18 a 19. Só que, no Brasil, só 0,8 dessas mulheres estão em cargo de gestão. O resto todos são a base, secretárias, limpeza. Lá fora, esse número vai para 9% de gestão. Então, essa pirâmide é que ela era complexa e a gente precisava observar mais perto. Então, quando eu cheguei, tinha essa pesquisa e eu fui conversar com a Flávia e disse, bom, já que temos uma diretora, a gente precisa pensar, por exemplo, num trabalho para a questão de assédio. Porque se a gente tem uma quantidade tão pequena, possivelmente as pessoas não saibam como trabalhar assédio aqui. Eu nem levantei a bola de que assédio existia, porque senão os outros todos iam ficar apavorados. E ela comprou essa briga internamente com os demais diretores. Inicialmente, eles ficaram um pouco assustados, a gente foi devagarinho. A gente fez um master plan com todo o setor e criamos o primeiro guia de combate ao assédio no setor aquaviário. Foi um trabalho belo, inclusive ele está todo na plataforma da ANTAC. Uhum. E esse guia, ele hoje serve de apoio para os portos brasileiros saberem como trabalhar, como fazer, o que fazer para combater o assédio. Então, como um protocolo, como exatamente quando a gente chega num hospital. Você sabe, ao chegar, qual caixinha você tem que fazer até chegar na sua ouvidoria. Precisa desse manual, desse guia, do checklist, Sempre. porque num assunto que provavelmente era um tabu de ser tratado, né, a ponto de você sequer ter o dado, então a diretriz é importante para você saber Fundamental. qual medida tomar. Para onde eu vou, como diz a minha amiga. Exatamente. Sem protocolo, você não chega. Por exemplo, hoje, se você chegar num hospital com dor no peito, a primeira coisa que fazem é te botar uma pulseira vermelha. E a partir dali, todo o seu protocolo de encaminhamento, ele é um. E isso faz com que, se existir a possibilidade de salvar a sua vida, seja muito mais rápido. Agora, se você tiver com uma dor de cabeça, você não vai estar com aquilo. Se você tiver com uma labirintite, vão te colocar uma outra pulseirinha para você não ter perigo de queda. E isso também te ajuda internamente. E isso tudo faz com que você tenha o atendimento mais adequado possível para que a menor quantidade de erros exista. A violência, ela precisa exatamente disso, de protocolos claros. E é isso que a gente faz nos grandes festivais. Então, foi isso que a gente fez para dentro dos portos. Hoje, se você tem um problema, mulheres embarcadas, elas estão no meio do mar. O que fazer? Chama quem? Então, a gente criou protocolos, deu nome às coisas. A gente precisa saber o que é assédio e o que não é também. Porque se um chefe chama a atenção de uma pessoa que chega atrasada e ela disser que isso é assédio, você começa a ter a queda das canetas. Ninguém mais vai querer ser chefe. Então, isso é muito importante, você dar nome às coisas. Eu estou aqui pensando num dos eixos da Glória, que fala sobre acesso à justiça e do que você está trazendo agora com o primeiro protocolo para o setor aquaviário. E, claro, minha cabeça deu uma cambalhota aqui, foi bater lá em Pop Rua. Sempre vai para lá, né? Sempre. Por que será? Pessoa de rua, porque é uma pauta um amor, porque é amor. É amor mesmo, a pauta de pessoas em situação de rua é um caso, acho que de outra vida, e foi publicado recentemente um protocolo para mulheres e meninas. É isso. Porque no âmbito da justiça, e aí por isso que eu fui na Glória, né, no acesso à justiça, né, como é que essas mulheres, né, são tratadas nas abordagens, na participação de audiências, né? Então, eu acho que isso tudo são pautas que se complementam, que conversam, que convergem, porque tudo vai bater na justiça. Sempre. Né? E Kathleen, mas o que você puder prevenir antes... E tem uma coisa fundamental. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas que fazem as leis, ou a maioria dos governantes, ou a maioria dos grandes gestores são homens. Então, é natural que eles não saibam como proceder em caso de mulheres.
Por isso os protocolos para todas as pautas femininas são fundamentais. Porque ainda nós não estamos nesses cargos. Poucas estão lá. A começar de cima, né, minha amiga? A começar Mas de bora cima. falar de agenda ambiental. Vamos. E descarbonização de portos. Sim, Caramba. isso é outro amor. Vocês estão dando um salto, né? Acho que, na verdade, o setor de transportes brasileiro está dando um salto no caminho da descarbonização. Em 2025, vocês aprovaram uma agenda ambiental de segurança aquaviária que tem metas muito ambiciosas, né? Sim. Uau! Primeira delas, inventário, que é dor de cabeça de muita gente. Sim. Ainda não fiz, não sei como fazer. Agora, imagina fazer inventário de emissões no setor portuário. Certificação ambiental das empresas de navegação com cláusula de sustentabilidade em 100% dos novos contratos. Eu acho que você e a NTT vocês estão combinando tudo junto. Inclusive, assinamos um memorando de entendimento no finalzinho do ano, juntas, inclusive frente a isso. Porque eles também, com relação aos novos contratos, Sim. política de sustentabilidade lá em cima, e está sendo muito bonito de ver esse processo de maturidade está sendo gestado, sair do papel. Exatamente. Né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que essas medidas funcionam na prática, Certo. né? Olhando para os portos brasileiros, como, por exemplo, Santos, Pecém, Paranaguá. Quais são os incentivos, por exemplo, para um navio com menor pegada de carbono? É importante a gente olhar, trazer três fotografias. A primeira delas no Brasil, como eu te disse, a gente tem mais de 250 portos, né? Então, eu tenho porto, portinho e portão. Eu tenho portos com maturidades diferentes. Eu tenho um porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, mas eu tenho um IP4 em Parintins, que é pequenininho. Eu tenho portos que têm estruturas medianas, pequenas, com pouco investimento, muito investimento. Eu tenho portos privados, eu tenho portos públicos. Eu tenho portos privados dentro de portos públicos. Então, a gente tem um leque enorme de especificidades completamente diferentes. Além disso, a gente tem uma segunda questão. Nós estamos num Brasil com muitos Brasis, né? A gente tem um Nordeste com muito vento, com muito sol. A gente tem um Sudeste com uma questão toda industrial muito já preparada. A gente tem um Norte que já está vindo agora com uma margem equatorial incrível. A gente tem belezas, né, de possibilidades de desenvolvimento econômico e social sensacional. Não, se você fala só o exemplo que você deu, Santos a Parintins... Maravilha. Tudo para mim dá para rir. Nenhum deles dá para chorar. Jesus. Então, quando eu olho tudo isso, eu sempre digo em todas as minhas falas, a vida inteira, todos nós aqui ouvimos que o Brasil era o país do futuro. Eu digo com muita tranquilidade, se a gente quiser dizer que o Brasil é do presente, é com transição energética. É a única possibilidade de sermos o Brasil do presente. Porque a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem terra, a gente tem três momentos de terra sem inverno, né? 3 estações aí sem inverno nenhum. A gente tem água, a gente tem uma possibilidade de hidrovia ainda pouco trabalhada e é o modal mais sustentável possível. A gente tem um combustível sustentável desde a década final de 70, ali 80, né? Que a gente tem o metanol e o etanol. A gente tem uma quantidade enorme, por exemplo, de resíduos de soja, de milho para fazer o biocombustível. Nós temos a matriz energética mais limpa possível. O que falta? Gestão. O nosso grande problema, e isso eu ouvi do nosso querido amigo Chico Gaetani, que a gente tem dinheiro, a gente tem recurso, a gente tem técnicos incríveis, mas a gente não sabe fazer a gestão disso. E aí, olhando para isso e trazendo para os meus portos, qual é o nosso grande ponto de interrogação? Como é que a gente vai fazer a gestão de tudo isso? E aí, o que eu comecei a fazer muito, porque a minha área é o grande coração disso.
como é que a gente ia pensar? Então, um dos projetos que a gente montou foi, por exemplo, de matriz energética, que a gente lançou o ano passado, trazendo toda a parte de zerar o escopo 2 dos inventários de emissão de GE dos portos brasileiros. E conseguimos fazer isso com uma parceria com a atual Axia, antiga Eletrobras. Eu criei o primeiro inventário de emissão de GE do setor aquaviário, olhando para setor, né? Porque tem os inventários das empresas, mas setorial não existia nenhum. Eu criei o primeiro, que é o que a gente foi apresentar para a IMO. A gente criou agora o primeiro sandbox regulatório olhando para a transição energética. Nós estamos com um projeto lá de Smart Ports que a gente está olhando para toda a parte de digitalização dos portos e a maturidade desses portos para receber tecnologia. Nós temos um outro projeto agora que a gente está levantando os indicadores dos corredores verdes. Por quê? Porque corredor verde na Noruega é de um jeito, em Singapura é outro, mas no Brasil é outra realidade. Olha o nosso tamanho, olha a nossa potência. As distâncias são enormes. Eu não posso ter na Noruega o mesmo corredor verde que eu tenho aqui. Só que a partir do momento em que eu consigo destrinchar esses corredores verdes, o que eu consigo apoiar as empresas? Eu consigo dar selo verde, eu consigo fazer um fast track em análise de documentação, eu consigo diminuir impostos, eu consigo fazer uma série de coisas. Como é que está sendo a receptividade dos portos e das empresas aquaviárias nesse sentido, Cris? Sensacional. No sentido de que todos eles estão de mãos dadas, entendendo que não tem saída. Ou se faz isso, porque a IMO está muito clara na lei internacional de que navios... Só esclarece para quem está nos ouvindo o que é a IMO. É a agência da ONU que cuida da parte marítima mundial. Então, é o que cuida dos oceanos no mundo. A IMO, ela delimitou claramente, a ANTAC tem assento junto na IMO, quem vota é a Marinha, mas nós temos assento junto. Fomos para lá em abril do ano passado, em outubro de novo, 176 países que votam. A gente vai também junto com a MRE, né? E aí a gente criou o primeiro sistema de precificação de carbono. Antes de mais nada, até para dizer para quem estiver nos ouvindo, o que no passado o petróleo era a grande fortuna do mundo, hoje são os dados, eu não dou 5 anos para ser o carbono. Então, se você não faz um inventário de emissão, porque você acha que está gastando dinheiro demais, eu vou te dizer, você está jogando no lixo o seu dinheiro. Porque o que você não sabe que vai embora é o que você está perdendo. Então, em vez de olhar o copo meio vazio, olha o copo meio cheio. Entenda o que você está perdendo e aonde ele está saindo. Porque é aqui que você diminui o seu gasto com multa e é aqui que você sabe aonde você pode positivar para o outro e ganhar dinheiro. É o grande banco, não é à toa que as pessoas todas estão montando regras e regulações o mundo inteiro para precificar carbono. E aí a IMO traz esse primeiro sistema de precificação de carbono. Então, os navios, daqui a um ano isso já entra em ação, os navios que emitirem acima de X quantidade de toneladas, vai ter a linha verde, a linha amarela e a linha vermelha. Quem tiver na linha vermelha vai pagar uma multa de $500 por tonelada de carbono emitido. Você imagina o que é isso? E no meio do caminho surgiu o Trump. E no meio do caminho surgiu o Trump, que ligou presidente por presidente dos países que estavam votando. E essa votação, eu estava lá, depois de lá eu saí, não vou mentir, para um pub para beber, porque foi desesperador, porque estava ganho o processo. E ali toda a votação foi suspensa por um ano. Ou seja, está tendo um atraso nessa agenda aí de transição, digamos assim. Ela não é um atraso, ela ficou parada. Ela está suspensa, mas eu vejo isso apenas realmente como um tempo, porque é inevitável que ela aconteça. Vamos olhar o copo meio cheio? Eu gosto, é um tempo para a gente se organizar e quando a regra vir, as nossas empresas estarem prontas. Era o que a gente estava falando aqui, apesar de ser em outro assunto. Exatamente. Né? Às vezes os cenários, eles nos dão oportunidades da gente recolher os flaps, vai para casa,
pensa melhor. Chora na cama quente. Claro, faz parte do processo da dor e da internalização para nós que dor, entendemos né? o processo, sim. Mas a gente olha para dentro, a gente revê processo, a gente começa a pensar em como inovar diante daquele não e organizar a casa. É isso, né? é isso. É um processo de gestação que tá ali nascendo e vai e volta, mas uma hora ele E aí você vê, no dia seguinte, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, a Maersk, estavam os gringos todos aqui no Brasil, e eles já lançaram a primeira frente do primeiro navio com biocombustível. Então, as empresas não pararam, porque elas entendem que são eles que estão perdendo. Era isso que eu ia perguntar agora, né? Qual é o potencial que a gente tem de Gigante. hidrogênio verde no setor portuário brasileiro? Então, o hidrogênio verde, eu vou te contar. Ele é importante? Ele é importante. Mas ele não... Primeiro que eu vou te dizer que eu não acredito num único combustível para o mundo. Eu acredito num portfólio de muitos combustíveis. O hidrogênio, ele ainda é muito caro para a gente. Ele precisa de água muito limpa, melhor do que a que a gente bebe. Ele precisa de uma estrutura ainda muito cara. De novo, nós ainda não temos essa infraestrutura. Claro, a gente tem a IPCEM começando a falar nisso, a gente tem a Sul, ok. Mas eu ainda não acredito nisso como uma característica para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, eu acredito bem no biocombustível, porque isso é uma característica brasileira, porque a gente tem resíduos de segunda geração, da soja, do milho, de tudo isso, que está fácil para a gente. Entende? Então, mas o hidrogênio é importante, sim, ele tem um papel importante, inclusive em acelerar algumas tecnologias, mas, de novo, eu não acredito que seja ele a vedete do momento. Eu acredito que falta a gente deixar o biocombustível mais sexy. É isso. Gostei disso. É que a gente deixa tudo de mais fora. sexy. Porque tudo que é de fora a gente deixa sexy. Eu acho que falta a gente deixar o nosso mais sexy. Eu acho, Cris, que falta a gente primeiro fazer o dever de casa básico para a gente pensar lá na frente. Não podemos deixar de pensar no futuro. Claro. Mas se a gente fizesse pelo menos o nosso dever de casa agora, inventário, por exemplo, uma coisa tão básica que muita gente não tem. Né? E não estou falando da ANTAC, que já tem o seu e vale a pena. A gente fez do país inteiro. E eu acho que vale muito a pena entrar na página da ANTAC e conferir o inventário, porque tá bárbara, tá muito legal. Bom, já estamos aqui quase 1 hora, o tempo passa voando, é muito gostoso. Mas eu vou precisar ir fazer aquele macarrão. Ai, que delícia, gente. Ela podia estar fazendo e cozinhando, né? Esse podcast fica a dica pro próximo. Kiko. Vai ser a gente fazer isso lá na nossa cozinha. Amiga, você já deixou tantas marcas importantes. Você já transformou tantas vidas. Continua transformando, a minha com certeza. Porque cada vez que eu encontro, eu aprendo muito com você. Acho que o setor aquaviário ganha muito com a sua expertise. E se você pudesse olhar, não para 2030. 2030 é amanhã, né? Vamos olhar para 2050. Uau! 2050. Como é que você vê o setor portuário, a navegação brasileira? Traz para mim seu quadro de projetos. Tá. Eu vou fazer lá a Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Adoro! Eu tenho um sonho de olhar uma parte do Brasil que tem uma potência gigante, que é esquecido sempre e que é, na verdade, o grande polo, ao meu ver, de riqueza brasileira. Que é o nosso norte, que é a Amazônia, que é ali toda aquela frente de riquezas da nossa biodiversidade. E por que eu digo isso? Porque foi descoberto, enfim, não só o arco norte, a potência que é aquilo, mas a margem equatorial, com os combustíveis, com o petróleo. E eu te digo, olhando para 2050, eu olho para aquela população que usa a navegação freneticamente e que precisa do mar. E aí eu faço uma metáfora, uma rodovia você constrói, né? Um aeroporto você precisa construir. O mar, a hidrovia está pronto. A no seu berço que você precisa dragar, mas o mar está pronto.
E essas pessoas só têm aquilo como forma de subsistência, de vida. E é dali que sai tudo. Então, o meu grande olhar vai para o norte por duas questões. Uma, porque agora vai ser muito olhado por conta do petróleo, mas eu ainda quero o suspiro e o pulmão da Amazônia. Então não pode ser morto. Então sim, para que se desenvolva e seja a potência que é, com aquelas comidas maravilhosas, aquelas cores incríveis, aquelas pessoas deliciosas, aquela música encantadora, mas também com o respiro da Amazônia. É isso, que seria 2050. E que ela seja ser respeitada. Uma margem equatorial com uma regulação inovadora, que possa gerar a potência do nosso país de transição energética com segurança. Falou e disse, Cristina Castro. Gratidão. No Critério Sustentável a gente fala sobre isso, sobre propósito, sobre missão, sobre reconhecimento, sobre futuro, sobre sonhos, sobre realidade, sobre eficiência, sobre agenda marítima global. Foi muito gostoso conversar com você. Adorei. A gente já tem um segundo papo. Eu quero, marcar já, tá na sua agenda para um projeto futuro antes dos 50 anos, para você voltar aqui e me trazer mais novidade. Combinado. Porque eu tenho certeza que você é uma mulher que não para. Não. Minha amiga, namastê. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Kiko. Obrigada. Guga, que está aqui também. E agora eu quero ver se esse macarrão vai ser encantador também. Minha taça de vinho. E obrigada por vocês que estão aí. Eu conto depois se o macarrão foi sensacional. Para quem nos ouve, vai ficar na vontade. Para quem nos assiste, eu te espero no próximo também. Obrigada por você estar nos assistindo. E até o próximo episódio. Ainda não sei com quem, mas com certeza com alguém inesquecível. Um beijo e tchau, tchau. Critério Sustentável. Oferecimento, Grupo GPS e Omni Vídeo.